Olá, muito bom dia, é um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro. O Manhã no Ar está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Força Nacional já está em Manaus. O grupo de agentes vai reforçar a segurança dos complexos penitenciários que ficam na BR-174. Na segunda revista, no Compage, depois do massacre do dia 1º, os detentos continuam guardando armas e outros objetos que não deveriam estar dentro da prisão. Ainda, diretor do Compage, acusado de facilitar a entrada de armas e drogas no presídio, perde o cargo depois da divulgação exclusiva pela TV A Crítica da carta de detentos que o denunciaram. José Carvalho foi afastado do cargo por ser acusado de facilitar a entrada de armas, drogas e celulares. E uma boa notícia, a venda de carros em alta. Setor estima crescimento de 7% para esse ano. E hoje o dia é dia de o quadro na ponta do lápis. Nós vamos te dar algumas dicas para você não ficar no vermelho depois do descanso, viagens e curtição do período de férias. A grande maioria das pessoas se preocupam com apenas duas coisas, hotel e passagem. Porém, você tem que se preocupar todos os dias da etapa da sua viagem. A grande maioria das pessoas se preocupam com apenas duas coisas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h05. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook, interagir com a gente por lá. Deixa seu recadinho, sugere reportagens também. Participe do programa. E a gente começa esta edição falando da Força Nacional, que já está aqui em Manaus. O grupo de agentes vai reforçar a segurança nos presídios que ficam na BR-174. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança do Estado disse que, com a ajuda federal, vai poder atuar nas outras unidades prisionais da capital. Os 99 homens da Força Nacional chegaram pela manhã no aeroporto de Ponta Pelada. Foram necessários 3 caminhões para transportar todo o equipamento trazido por eles. É quase todo composto de policiais que fizeram ou o curso de choque, ou o curso de força tática, ou o curso de operações especiais. Eu tenho 2 pelotões completos, em torno de 60 homens, só formados em choque, além dos outros cursos que vieram para cá e mais um material que vieram acompanhando para a gente poder fazer frente a isso. Em coletiva nesta tarde, o coordenador do Comitê de Gerenciamento de Crise disse que os agentes vão atuar do lado de fora do complexo penitenciário Anísio Jobim e na BR-174 a partir desta quarta-feira. O efetivo permanece no reforço da segurança por tempo indeterminado. Se eles conseguirem resolver esse problema, se conseguirem me liberar, eu vou ter um efetivo muito bom para proteger as outras unidades, que são o Puraquequara e a Vidal, e para fazer o policiamento ostensivo na cidade. Isso vai ser extremamente positivo para a segurança pública do nosso estado. Além disso, o secretário de Segurança Pública também falou que foi protocolada nesta terça-feira uma portaria que suspende as atividades não essenciais das polícias civil e militar pelos próximos 15 dias. Esses servidores vão agora reforçar as equipes operacionais. Caminhando para uma situação de estabilidade, se não houvesse aquele problema na Vidal, a criminalidade externa em Manaus ela está sob controle, não existem arrastões, tivemos um pico de morte de quarta para quinta-feira, mas o nível ainda está dentro do nível normal da cidade. O que nós precisamos é rapidamente investir na recuperação desses presos, que eles precisam ser recuperados. 100 presos perigosíssimos como esse na rua, eles nos causam preocupação. Daqui a pouco a gente mostra ao vivo como está a situação no Compage com a chegada das Forças Nacionais. Em menos de um dia foi o tempo que durou a transferência dos 20 presos da unidade prisional de Itacoatiara, como nós mostramos ontem, ao vivo, em primeira mão aqui no Manhã no Ar. De volta a Manaus, os presos estão detidos no hospital de custódia. E por lá, eles continuam sendo hostilizados pelo restante dos presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.
Os presos chegaram, mas eles se recusaram a entrar nas celas com medo de serem mortos pelos outros presidiários. Teve princípio de tumulto. Lâmpadas e até um vaso sanitário foram quebrados. Começaram a gritar, pedindo para ir embora, entendeu? Tava fazendo uma baderna, batendo grades aí. Por causa disso, a juíza de execução penal de Itacoatiara, Diná Câmara Fernandes de Souza, determinou a imediata devolução dos presos para Manaus. Ela afirma que a transferência não surtiu o efeito de diminuir a crise no sistema penitenciário do Estado, uma vez que os transferidos continuam ameaçados de morte. A decisão foi cumprida por volta das 5 da manhã, horário que os presos saíram de Itacoatiara. Antes dos presos chegarem a Manaus, a tropa de choque já estava posicionada na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os detentos chegaram às 9h30 da manhã, exatamente 23 horas depois que desembarcaram em Itacoatiara. Eles foram escoltados por 15 policiais militares e 4 viaturas. Mas assim que chegaram, todos ficaram dentro dos carros, no estacionamento da cadeia. Não é para deixar a gente entrar para dentro da cadeia, que vão matar nós. Meu irmão que está aí, ele não tem coisa com facção nenhuma, ele está só pagando pelo erro, que acaba nem fez erro nenhum, só estão acusando ele. Depois de meia hora, os transferidos foram encaminhados para o hospital de custódia. Até o início da tarde, o clima era de tranquilidade na frente da cadeia. Como as visitas continuam suspensas, funcionários da SEAP usaram esse carrinho de supermercado para receber apenas roupas e material de higiene para os detentos. Do lado de fora, os parentes cobram a saída dos presos do regime semiaberto. Muitos aqui já podiam estar no semiaberto e não estão no semiaberto. Agora que querem colocar no semiaberto, depois de ter acontecido esse massacre, pois agora a família está exigindo. Eu exijo até como eu saia com uma corrente no pescoço, na mão, mas eu quero meu marido fora daqui. A situação é extremamente delicada, né? Essa transferência para Itacoatiara foi decidida através de um consenso entre SEAP, Secretaria de Segurança Pública e a Justiça, que deu uma decisão autorizando que esses presos fossem para lá. Chegou lá, não há garantia nenhuma de segurança a eles, e também a juíza do município decidiu mandá-los de volta para Manaus. Eles estão no hospital de custódia, que fica bem do lado das celas onde os demais presos estão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade, e continuam recebendo ameaça de morte. A situação está extremamente delicada e, ao que tudo parece, sem controle ainda, né? Mesmo com o reforço das tropas nacionais, porque elas não vão ficar dentro dos presídios e sim do lado de fora. E o Jornal A Crítica de hoje destaca o caos nas cadeias da cidade e o medo da população. A manchete é: presos devolvidos. Os 20 ameaçados de morte transferidos para Itacoatiara foram mandados de volta em menos de 24 horas. Chegada a Manaus foi acompanhada por angústia dos familiares. Essas e outras reportagens completas você pode conferir através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E ontem foi realizada uma revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, 10 dias após o massacre da unidade. Além dos policiais civis e militares, a ação também contou com o apoio do Exército. A revista mobilizou 171 agentes das polícias militar e civil, soldados do Exército, funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária e equipes do Grupo Fera e das Forças Especializadas. A inspeção durou 3 horas e percorreu os 3 pavilhões do regime semiaberto do Compage. Foram apreendidos facões, martelos, drogas, acessórios de celular e vários objetos considerados proibidos na área do presídio. Soldados do Exército usaram detectores de metal em diversas áreas do terreno do complexo e, de acordo com o comandante da operação, todo esse trabalho é para garantir a segurança e tranquilidade da população. Todos nós estamos irmanados para procurar devolver a você, cidadão, a sensação de segurança. Nós vamos vencer essa guerra. Tá certo, então a gente espera que de fato consiga vencer, né? Porque o medo das pessoas é muito grande por conta de toda essa instabilidade que tem acontecido e agora a polícia está na rua, tem polícia civil, tem polícia militar, tem Força Nacional, tem Exército dando esse suporte. Agora, quanto à revista na cadeia, no Complexo Penitenciário, é a segunda revista desde que houve o massacre do dia 1º. E essas coisas ainda são encontradas lá, ainda encontram drogas, celulares, armas. Então é uma situação que precisa ser revista
revista precisa ser controlada, porque houve aquela quantidade enorme que a gente viu nas imagens da rebelião. Depois houve uma revista, encontraram muita coisa, inclusive armas de grosso calibre, e nessa segunda revista, de novo, materiais foram encontrados por lá. E em meio à crise que está vivendo o sistema carcerário aqui no Amazonas, quem tem parente cumprindo pena nas unidades de Manaus está com medo, né? E o que está acontecendo também lá em Manacapuru. Familiares de presos fizeram uma manifestação pedindo mais agilidade no julgamento dos casos. Dentre as principais reivindicações, eles pedem agilidade no julgamento dos processos. Para pedir que as autoridades façam alguma coisa por nós aqui, ó, pelos nossos filhos, nossos maridos, né? Não só em favor do meu, mas em favor de todos aqui, ó. Outra reivindicação é quanto ao tratamento dado aos familiares pelas autoridades de segurança do Estado. Então, para a gente, mãe, é muito difícil porque a gente não sabe em qualquer momento qual notícia vai surgir. Se está vivo, se está morto, se rebelou ou não rebelou. Segundo eles, a maior angústia é a falta de informações, ou até mesmo a quantidade de informações desencontradas. A secretaria não nos informa também, suspende a alimentação por nossa parte, não podemos levar nada, dizendo que é por medida de segurança. Medida de segurança, isso para mim não é medida de segurança. Medida de segurança é botar pessoas capacitadas para tomar conta desses lugares. Dentre orações e reclamações, eles aguardam uma resposta quanto às suas reivindicações. Não nos deixe cair em tentação. O juiz da segunda vara de Manacapuru, Dr. Aldrin de Castro, não foi localizado para comentar sobre o assunto. Já a juíza Vanessa Leite, que é da primeira vara de Manacapuru, informou que todos os processos da comarca do município estão em andamento. E a polícia apreendeu na tarde de ontem um foragido do Compage, o Gleidson Thiago de Oliveira. Ele ficou conhecido após aparecer uma selfie momentos depois da fuga, junto com outros detentos, comendo jaca. O repórter Márcio Paes Barreto tem os detalhes dessa prisão. O Gleidson Thiago Castro de Oliveira, de 29 anos, conhecido como comedor de jaca, ele foi preso por volta de 2 horas da tarde pelos policiais militares da 2ª SICOM. Eles receberam uma denúncia anônima de que o Gleidson estaria numa casa, o Gleidson e mais outros foragidos, numa casa no Morro da Liberdade. Só que ao chegar no local, a polícia encontrou apenas o Gleidson, a namorada e mais uma quantidade de droga. O delegado Marcelo Martins é titular do 2º Distrito Integrado de Polícia. Delegado, essa droga já estava sendo vendida pelo Gleidson, então, aqui nas redondezas da Zona Sul? Exatamente. Ele confessou em depoimento de que ele adquiriu essa droga no Igarapé do 40 para efetuar a revenda dessa droga e obter valores para poder manter a sua liberdade aí, né? Porque ele estava foragido, precisava conseguir dinheiro rapidamente. Outros fugitivos chegaram a ser recapturados também, não? Não, apenas ele. O Gleidson comentou alguma coisa sobre as redes sociais, sobre o motivo da fuga? Ele disse apenas que quem efetuou a foto foi o outro preso, que ele não queria tirar foto, mas naquela situação lá ele acabou tirando com o outro foragido, efetuou a foto, ele estava ali no local e tirou logo, né? Você sabe, todo mundo quer preso, quer fugir, quer sair, entendeu? Eu peguei e fugi. Eu tive a oportunidade de entrar na cela que estava o buraco e fugir, não tem? O que acontece com o Gleidson agora? Vai ser autuado de flagrante, vai ser recolhido à cadeia novamente e vai responder por mais um processo por tráfico de drogas. Haja a cara de pau do Gleidson, porque todo mundo tem o direito de fugir, o senhor sabe, né? Faz sentido um negócio desse. Olha, foi preso por tráfico de drogas, fugiu pelo túnel do Ipate no dia 1º. Depois disso, participou dessas fotos, dessas selfies que foram tiradas pelo Brian Bremer. Postou na internet, né? O Brian postou no primeiro momento comemorando a fuga, depois com um grupo de outros detentos comendo jaca no meio do mato. E aí, não contente, ele resolve ir para a casa da namorada, pegar a droga, consumir e também depois comercializar essa droga. E agora foi preso novamente. Preso por tráfico de drogas, vai responder um novo processo, vai ser encaminhado para a cadeia pública. Ficou famosinho, mas não se livrou do processo, foi preso novamente. Precisa prender o Brian também, o Brian que fez toda essa repercussão na internet, que chegou a tomar conta do mundo aí depois dessas postagens de forma debochada que ele fez na internet, né? E até a tarde de ontem foram recapturados 73 dos 884 fugitivos do início do ano lá do Ipate e do Compage.
Olha, agora a gente fala de um vídeo polêmico que está circulando nas redes sociais. Ele teria sido feito por um policial dentro de um Jeep. O suposto PM aparece nas imagens obrigando um preso a falar que faz parte de uma facção criminosa. A atitude é no mínimo questionável. E quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Júlia Magalhães. Olá, Júlia, bom dia. Em meio a essa guerra de facções, é complicado colocar a vida de um preso em risco, associando ele à imagem de uma facção. Nesse caso do vídeo, é a facção PCC, que é rival da FDN. Esse vídeo está circulando na internet e já gerou bastante alvoroço, né? Bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Pois é, bastante complicado esse vídeo, mas antes de mais nada, vamos mostrar esse vídeo, né, para as pessoas, quem ainda não viu, né, que está circulando nas redes sociais, poderem saber do que a gente está falando, né? Tem 40 e poucos segundos, vamos ver. A gente estou recebendo aqui a informação que o vídeo ainda não chegou, Julinha. A gente mostra daqui a pouco esse vídeo que o detento, uma pessoa foi presa e na delegacia, um policial, aparentemente um policial militar, no vídeo inclusive que a gente vai mostrar daqui a pouco, aparece o banner da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Eles riscaram nas costas do detento PCC e avisam o Zé Roberto, que é o líder da facção criminosa Família do Norte, que ele faz parte do PCC, que é mais uma cabeça para ser degolada, né? Muita gente achou graça desse vídeo, achou que parecia piada, mas isso é extremamente delicado, porque, primeiro, é questionável a atitude do policial, né? Isso não é o trabalho dele. E, segundo, coloca em risco a vida de uma pessoa que acabou de ser presa. Eu não sei nem qual crime que ele cometeu, mas o coloca em risco. É, exatamente, Adriane. No vídeo, ele inclusive aparece com a marca, né, nas costas do PCC, os supostos, né, policiais, porque só dá pra ver a mão com um pedacinho da farda. E aparentemente acontece esse vídeo dentro de um Jeep, né? E aí o policial pede pra ele assumir que é do PCC, ele no vídeo continua gritando que é da Família do Norte. E aí é muito complicado o vídeo desse num momento tão complicado, né, como esse, onde está tendo essa guerra entre essas facções, inclusive já também em Roraima, né? E a gente espera que esse vídeo seja investigado e os policiais, se realmente for comprovado que realmente partiu de um policial, sejam punidos, né? Porque realmente isso pode estimular ainda mais essa guerra entre facções e, assim, sem querer defender o preso, mas realmente o vídeo coloca ele numa situação bastante complicada, né? Na hora que tiver uma outra rebelião, algum outro problema, com certeza ele vai ser punido por esse vídeo, né, Adriane? E ele se complica aí com os dois lados, né? A gente vai começar a acompanhar agora algumas imagens desse vídeo. Vamos lá, a gente pode rodar, diretora? A gente está sem o áudio dele, do vídeo. Vamos ouvir, então. Olha aí, Zé Roberto. É tudo doido, tudo louco. É FDN, FDN. É PCC não, senhor. Olha aí, Zé Roberto. Eles querem me caquear, pô. O cara é do PCC, PCC. É FDN, é FDN. Olha aí, ó, PCC. Para, senhor, não é PCC não. É FDN. PCC. Olha aí, Zé Roberto. Para com isso. Tá vendo aí, ó? Pegou mais um aí, ó. É FDN, pô. Para, tudo bom. Arrancar mais uma cabeça aí, Zé. Para com isso, pô. Olha aí, Zé Roberto. É FDN. Não é PCC? Fala com o Zé Roberto. Fala aí. Sou no senhor. Fala aí, PCC, fala. FDN, senhor. Fala, olha pra câmera, não, PCC. Não, senhor, que não é... PCC. Não, senhor, para, por favor. Fala, rapaz, PCC. Uma atitude questionável de quem gravou o vídeo e não é o momento para isso, né? A gente está vendo, por exemplo, Júlia, as pessoas que estão na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, os presos, que são ameaçados de morte, foram para Itacoatiara, receberam ameaça de morte, voltaram para cá, estão no hospital de custódia, ainda recebendo ameaças, ainda sendo hostilizados, e mais um preso aí que vai entrar no sistema e que vai sofrer ameaça ou do lado ou do outro, um por se negar a fazer parte e o outro por associá-lo a fazer parte de uma facção. Não, e claramente você percebe o desespero dele, né, em dizer que não é do PCC e que é sim da Família do Norte. Nessa guerra também a gente nem sabe o que é melhor, né, Adriane? Mas a gente realmente percebe o desespero dele e tem as marcas no corpo dele, do PCC, apesar dele falar que é da Família do Norte. Então tem que ser realmente investigado para ver se essa escrita, né, não foi colocada, porque não me parece, pelo menos no vídeo, ser realmente uma tatuagem. Então, realmente, esse vídeo tem que ser investigado porque pode provocar ainda mais mortes, né, na cadeia, né, na penitenciária. Vamos aguardar, né, Adriane? Espero que essas imagens aí sejam investigadas.
Obrigada, Julinha. Vamos aguardar, sim. Para quem não entende essa questão de facções criminosas, o PCC, o primeiro comando da capital, que tem matriz ali em São Paulo, é uma facção criminosa que se expandiu pelo país inteiro e é rival da família do Norte, que é a FDN, que tem ligações com o Comando Vermelho, que tem a base lá no Rio de Janeiro. Então, quem faz parte da FDN, consequentemente, é rival do PCC, e essas rebeliões que aconteceram aqui no estado de Roraima teriam sido motivadas justamente por essa rivalidade entre as facções. E o defensor público que protocolizou no Tribunal de Justiça a carta de 2 presos ameaçados de morte antes do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim concedeu uma entrevista exclusiva para a repórter Natália Freire. Ele contou, na verdade, tudo o que ficou sabendo e como ficou sabendo desse caso. Uma carta escrita à mão e assinada por 2 presos do regime fechado, Alcinei Silveira e Genildo Nunes da Silva. Eles contam em detalhes como funcionava o esquema de corrupção dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Falam claramente que são ameaçados pelo subdiretor Carvalho e pelo GSI Wilker. Essas 2 pessoas receberiam dinheiro da organização criminosa Família do Norte para facilitar a entrada de drogas, armas e celulares dentro da prisão. Alcinei e Genildo pedem que sejam mantidos no seguro da unidade, a área onde ficam os presos que correm risco de morte. Segundo eles, apesar de uma ordem judicial que determina o isolamento deles, os funcionários do presídio ameaçavam colocá-los junto a presos da FDN. Eles pedem em caráter de urgência para serem ouvidos e provar tudo o que dizem. Infelizmente, não houve tempo. A carta chegou ao conhecimento da Defensoria Pública do Estado, que protocolou o pedido de providências aqui no Tribunal de Justiça em 14 de dezembro do ano passado. 18 dias depois, a rebelião no Compage estourou e os 2 denunciantes foram assassinados. O defensor público, que solicitou a garantia de integridade física dos presos, recebeu nossa equipe de reportagem nesta terça-feira. Ele contou como se envolveu no caso. Nós protocolamos, ela veio dia 13 de dezembro, nós protocolamos essa petição no dia 14 de dezembro, para que fosse resguardada a integridade física deles. Porque esse é a função da Defensoria Pública. A gente tem que zelar pela integridade física dos internos que estão lá dentro. Apesar de ter ficado chocado com as mortes, Arthur disse que cumpriu o dever de defensor público e lamentou que providências não tenham sido tomadas a tempo. O que o senhor sentiu quando, no dia 1º, o senhor ficou sabendo dessa rebelião e de tantas mortes e aquilo que o senhor havia denunciado para o Tribunal de Justiça se confirmou? A gente sente uma profunda tristeza pelas mortes que ocorreram dentro do Compage. A gente tentou levar para as autoridades competentes o que estava descrito na carta. A gente não cabe à Defensoria Pública apurar se o que estava escrito na carta é verdade ou não. Isso o Ministério Público, a polícia já devem estar andando para tentar ver se essa denúncia feita pelos presos sob diretor A, diretor B, é verídica ou não. A Secretaria de Administração Penitenciária também precisa dar explicações, mas tem evitado a imprensa. Nós pesquisamos os nomes dos citados na carta e encontramos na folha de pagamento da SEAP o diretor José Carvalho da Silva e o gerente Wilkin Ramon Lopes de Oliveira. Os 2 ocupam cargos comissionados, ou seja, de confiança do governo, com salários no valor de R$ 4.200. O José Carvalho, citado aí, que na época da carta era subdiretor, ele já tinha sido promovido para a direção do presídio e foi exonerado depois da repercussão dessa carta que foi divulgada com exclusividade pelo programa Alô Amazonas e nos programas aqui da TV A Crítica. Depois de toda essa repercussão, ele perdeu o cargo, não é mais diretor da unidade. Ainda assim, o secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, disse que foi o próprio José Carvalho que pediu o afastamento e que ele o tem como um diretor exemplar, que nunca teve problemas com ele e que não tinha conhecimento de nenhum tipo de denúncia contra o ex-diretor da unidade. Já o juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Luiz Carlos Valois, disse também que não foi procurado pelo defensor, por ninguém da Defensoria e que não tinha conhecimento dessa carta que foi escrita pelos presos, recebida na Defensoria e apresentada no Tribunal de Justiça. O que parece que deveria ter sido comunicado, apesar de todo esse protocolo aí, acabou não sendo de acordo com os relatos do secretário e do juiz da Vara de Execuções Penais. E o mutirão carcerário ainda nem começou e a Defensoria Pública já está precisando fechar as portas mais cedo. O motivo é que a demanda aumentou muito, porque as famílias de presos provisórios chegam cedo para tentar conseguir algum tipo de informação. E muita gente volta para casa
sem atendimento. Esta senhora prefere não aparecer porque o filho dela está preso e é um dos ameaçados de morte. Quando soube do mutirão carcerário, se apressou, mas não conseguiu atendimento nesta sede da Defensoria Pública na Avenida Humberto Calderaro. A resposta que eu tenho que ser atendida pelo Marcênio. Então, para chegar às 7 horas, mas não adianta chegar às 7 horas, no mínimo tem que chegar às 4 horas. Qual é o receio que a senhora tem? É que haja outra rebelião como teve domingo, né, lá dentro, né? Às 11 horas da manhã, 250 senhas já haviam sido distribuídas e a porta da Defensoria precisou ser fechada. Por enquanto, o órgão não está preparado para atender a demanda gerada pela crise carcerária. Só tem 2 datas marcadas para atendimento de familiares de presos. É o dia 20 e o dia 21, na sede da rua 24 de maio, lá no centro da cidade. Lá vão ser atendidos parentes de presos que morreram e que querem receber aquela indenização do Estado por conta desse massacre. Dias 20 e 21, na unidade da 24 de maio. Quando o mutirão carcerário começar de fato, todos vão ser atendidos. 50 advogados voluntários da OAB vão ajudar nos trabalhos. E o grande número de homicídios nesse início de ano e as constantes notícias de assaltos e boatos de arrastões têm deixado a população com medo de sair de casa. E não é só isso não. Essa mudança de comportamento tem prejudicado também o comércio, que vem percebendo uma queda na movimentação dos clientes. Imagens de lojas fechadas depois de um suposto arrastão no centro da cidade tomaram conta das redes sociais. Tudo portão fechado aqui no centro. Complicado, o pessoal anda assustado. Teve uma informação de arrastão na região da Rua dos Barés ali. Então as equipes já estavam no local, nós temos policiamento a pé, deslocaram, não foi nada identificado, nada foi encontrado. Muitas pessoas lá informando que estavam correndo, mas não sabiam exatamente do que se tratava. Para a população, as fugas dos detentos e o massacre nos presídios podem ter contribuído para essa onda de assaltos. Com tudo que tem acontecido na nossa sociedade, a gente acaba se precavendo contra furtos, assaltos, não ficando até tarde na rua, até porque até mesmo o transporte público está muito perigoso. Estou com muito medo, falta de segurança total, nossos trabalhos também, a gente fica com medo, temerosos todo o tempo. Propagar notícias que nem sempre são verdadeiras nas redes sociais também prejudica. A irresponsabilidade dessas pessoas em duplicarem numa mídia social, sem saber um fundo de verdade, muitas vezes de forma leviana, cria um pânico injustificado, em que as pessoas aceitam qualquer notícia sem saber o que é de fundo verdade. A falta de policiamento ajuda a aumentar essa sensação de insegurança. Nossa equipe ficou por 20 minutos na Avenida Rodrigo Otávio, em frente à Universidade Federal do Amazonas, e nenhuma viatura de polícia passou no local. E aí, sofre a população e também os comerciantes. A Praça do Caranguejo, aqui no Eldorado, sempre foi bastante conhecida pela noite animada. Os bares e restaurantes sempre lotados. Hoje, depois dessa onda de violência e insegurança, eles estão assim, vazios. A gente teve uma queda assim nessa última semana, né? Porque, querendo ou não, a gente fica apreensivo do que está acontecendo na nossa cidade. Além de diminuir o número de clientes, os próprios funcionários também ficam com medo. A gente fica um pouco apreensivo, mas temos que trabalhar, né? E tentamos não se intimidar tanto com essa situação. Esse outro bar também sofre com os efeitos da insegurança. A proprietária diz que o movimento caiu 30% no último fim de semana. Fechamos cedo, não deu movimento nem sexta, nem sábado, nem domingo. Mas essa psicanalista garante, o medo acaba fazendo com que as pessoas tomem mais cuidado. E isso é um ponto positivo. A autoproteção, ela aumenta e redobra o cuidado com a sua segurança pessoal, dos familiares, da residência, das lojas, dos empreendimentos profissionais, mas não trava a vida normal da rotina e do dia a dia. Complicado voltar à rotina com mais de 100 presos foragidos, né? A quantidade que foi recapturada ainda é muito pequena e tem toda essa instabilidade ainda dentro dos presídios e, consequentemente, fora. E o fato é que muita gente está mudando a rotina, tem esses prejuízos do comércio que a gente mostrou e até o próprio poder público mudou a rotina em alguns lugares. Por exemplo, o Cine, que começava o atendimento às 6h30 da manhã, agora está começando às 7 horas, para evitar que as pessoas cheguem tão cedo, vão na madrugada para lá. Tem também
também a policlínica lá no centro da cidade, que no dia daqueles boatos de arrastão fechou, encerrou o atendimento. Lojas do centro da cidade também estão fechando mais cedo. Isso tudo é consequência dessa instabilidade na segurança que a gente está enfrentando. De acordo com o governo do estado, os horários de atendimento voltam a ser normais a partir da próxima segunda-feira, dia 16. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai trazer dicas para você, papai e mamãe, para os responsáveis que estão preparando aí a compra do material escolar. Você sabe o que pode, o que não pode, o que deve ou não comprar nessa lista? Olha, tem muita escola que exagera nos pedidos. Tem escola pedindo até garrafão de água, isso não pode. E quem vai explicar tudo isso para a gente é a diretora-presidente do PROCON daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!